Olá, eu sou Esther César. E eu sou Christian Ariu, e você ouve o Copiô Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. Este é o episódio 194 e nesta semana tem mobilização indígena no acampamento Levante da Terra em Brasília. São cerca de 1.000 indígenas de 43 povos de todas as regiões do país, vacinados, seguindo todos os protocolos sanitários e acampados contra a agenda anti-indígena do governo e do Congresso. Saiba o que aconteceu na segunda semana da mobilização e os próximos passos dessa luta agora no Copiô Parente. Se tem uma coisa que não faltou esta semana, foi assunto para falar nesse podcast, né? Quanta coisa aconteceu na capital pra gente comentar. Nem me fale. Teve até chuva, em pleno mês de junho. E ela chegou junto com os povos indígenas que estão acampados na esplanada. Alguns dos parentes das regiões Sul, Sudeste e Nordeste já tinham chegado na semana passada para pedir a retirada do projeto de lei 490 da pauta da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, e também para pedir a inclusão do caso da repercussão geral da pauta do Supremo Tribunal Federal. A retirada de um e inclusão do outro, né? Pois bem, a vinda desses parentes para cá gerou um movimento espontâneo em todo o país, e indígenas de diferentes regiões também se organizaram para vir somar esforços na luta. A mobilização começou com cerca de 80 indígenas e hoje já são aproximadamente 1.000, de 43 povos até agora, inclusive do povo Xokleng, da terra Ibirama-Laclanô, de Santa Catarina, com relação direta com o caso da repercussão geral no STF. Só para a gente lembrar, o caso de repercussão geral é aquele que discute a demarcação da terra indígena Ibirama-Laclanô e que pode definir o futuro das demarcações de todas as terras indígenas do país. Ele havia sido retirado da pauta do STF na semana passada. Por causa disso, na segunda-feira, teve uma marcha dos parentes em direção ao tribunal, pedindo para que os ministros reiniciassem a votação que é tão relevante para os povos indígenas. Pois os juízes mais importantes do país ficaram sensibilizados. E depois da mobilização, veio a grande notícia. O julgamento será retomado no dia 30 de junho. O arquivamento do PL 490 também está entre as reivindicações dos indígenas do Levante pela Terra. E, infelizmente, o projeto está na pauta da CCJ. Apesar da sua votação já ter sido adiada diversas vezes, ele continua voltando ao debate. Por último, na quarta-feira, como último recurso, a deputada Joênia Wapichana pediu a suspensão da análise do projeto e conseguiu que ela fosse adiada pelas próximas 2 sessões, mas a votação pode retornar a qualquer momento a partir de quarta-feira da semana que vem. Interessa esse PL 490. Aos indígenas que estão ali na frente não interessa. Por quê? Porque esse projeto 490, que é o primeiro da pauta, vai desfigurar os direitos constitucionais dos povos indígenas. Ele vem se arrastando desde 2007. Teve rejeição pela Comissão de Direitos Humanos em 2009. E desde 2009 não foi pautado porque tem vícios. Ele tenta emplacar uma tese de marco temporal que está sendo rechaçada no Supremo Tribunal Federal, inclusive, sendo pautado essa semana. É inadmissível o retrocesso dos direitos daqueles que são mais vulneráveis. Nesse momento de pandemia, sequer consegue se manifestar. Então, senhora presidente, é absurdo, inconstitucional. Durante a sessão da Comissão de Legislação Participativa, algumas lideranças indígenas denunciaram a situação atual dos povos indígenas de diferentes regiões do Brasil.
Um deles foi o vice-presidente da Rutucara Associação Yanomami, Dário Copenaua, que falou sobre a invasão de garimpeiros no território Yanomami e dos constantes ataques ao seu povo. Na terra indígena Yanomami homologada, os garimpeiros ilegais estão levando as armas pesadas, como metralhadores, como pistolas. Isso, na lei brasileira, é crime. Aonde os territórios estão demarcados, é crime. É isso, as autoridades não tomem as providências para punir as pessoas que estão fazendo maldade à nossa mãe terra. E aqui no dia 10 de maio, nós, povo Yanomami, foram bombardeados através de tiroteios. Então, isso é um absurdo que está acontecendo na terra indígena Yanomami. Membro da coordenação da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Cretan Kaingeng, alertou que o PL 490 não fará mal apenas aos povos indígenas. Vamos ouvir? A PL 490, ela não ataca somente nós, povos indígenas, mas ela ataca a nação brasileira e ataca a população mundial. Então é necessário que esse governo, que atualmente está ocupando esse cargo na presidência da República, que os governos do mundo comecem a questionar. Porque se fosse só nós, os indígenas, afetados com esses projetos de lei, mas são todos. A liderança Alessandra Corapi Munduruku, vice-coordenadora da Federação dos Povos Indígenas do Pará, a FEPIPA, ressaltou que os parentes precisam de proteção e de demarcação de terras e fez um pedido de socorro para as autoridades. Eu não estou aqui só para brincadeira, não. Eu estou pedindo socorro para os deputados estadual, federal, para o Ministério da Justiça, Ministério da Defesa, para o Supremo. Tem que haver uma justiça nesse Brasil. Até quando não vai existir essa justiça? Nós estamos pedindo socorro. Apenas isso. Respeite os nossos direitos e demarque o território indígena. E avante pela terra. Avançaremos e vamos continuar resistindo para defender o nosso território. Saúde! Sônia Guajajara, que também é integrante da coordenação da APIB, aproveitou o espaço para denunciar a FUNAI e seu presidente, Marcelo Xavier, que tem perseguido indígenas e não cumprido com a missão do cargo, de proteger os direitos desses povos. O momento é muito tenso, né? Os ataques só aumentam, as invasões só aumentam, a perseguição às lideranças indígenas só aumentam. E nesse momento, todo mundo que se opõe ao governo é perseguido. E é perseguido pela própria FUNAI. Né? Vejam só, né, onde chegamos. A FUNAI, esse órgão oficial indigenista, né, que é criado para proteger os direitos dos povos indígenas, né, para promover esses direitos, está hoje perseguindo lideranças que lutam. Isso foi na terça-feira. E na quarta-feira, quando indígenas foram protestar em frente à FUNAI contra exatamente isso que a Sônia falou. Bomba agora aqui em frente à FUNAI. Olha como é que a FUNAI recebe os indígenas. Olha, a polícia lá, olha. A polícia jogando bomba. Os manifestantes foram recebidos pela polícia militar com spray de pimenta, bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo. Sabendo os indígenas na FUNAI, mandando atirar fogo. Aqui, ó, agora na frente da FUNAI, agora. Agora a polícia atacando. Ainda nesta semana, o movimento Levante pela Terra teve uma reunião com o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, para pedir um posicionamento da comissão diante do colapso que acomete a população indígena do Brasil. Também realizou uma manifestação em frente à sede da Agência Nacional de Mineração, ANM, para denunciar as violações causadas pela mineração nos territórios indígenas. Além disso, várias organizações indígenas fizeram um manifesto pelo direito à vida e ao território. No documento, eles pedem pelo fim da atual agenda anti-indígena, dos projetos predatórios em suas terras
e pela votação do caso da repercussão geral no Supremo. Mas ainda não acabou, e a luta e o acampamento continuam. Para mais informações sobre a programação e as mobilizações do movimento, nós recomendamos acompanhar também os perfis do ISA, da Mídia Índia, da APIB, da COIAB e da Arpim Sul. Eu sou Esther César. Hoje a gente fica por aqui. Nos acompanhe, que semana que vem tem mais. E eu sou Christian Ariu, e você acabou de ouvir o Copiou Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. A produção deste episódio foi de Esther César e de Isadora Costa, a edição de texto é de Oswaldo Braga, a edição do áudio e das artes para as redes sociais são do Gilmar Terena. Segue a gente lá no Twitter, no Facebook e no Instagram, no @copiouparente, e a gente volta na semana que vem. Até lá!